Olá, vamos continuar os nossos estudos então. Hoje o assunto é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Antes, vamos recordar um pouquinho o que é múltiplo de um número. Nós fizemos na aula anterior a exemplificação do que é múltiplo usando a tabuada. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 10, 20. Um outro exemplo é a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 10, 30. Esses números que nós encontramos multiplicando o 2 por 1, por 2, por 3, por 10, o 3 por 1, por 2, por 3, por 10, o resultado desses produtos são os múltiplos de 2 e, no caso do 3, os múltiplos de 3. Portanto, pode-se dizer que os elementos da tabuada do 2 são os múltiplos de 2. Os elementos da tabuada do 3, e assim pode ser feito com qualquer outro número, mas no caso ali do 3, os elementos da tabuada do 3 são os múltiplos de 3. Se eu pegar a tabuada do 5, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 10, o resultado que eu estou obtendo são os múltiplos de 3, de 5. Seguindo esse raciocínio, podemos dizer que todo número que é múltiplo de outro é também divisível por este. Como assim? Estou dizendo assim, ó, 2, 4, 6, 20 são múltiplos de 2. Como eles são múltiplos de 2, eles são divisíveis por 2. Ou seja, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Aqui, 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, os múltiplos de um número são também os números que são divisíveis por esse número. Vamos lá num outro exemplo. Pegando aí o 6. Quais são os múltiplos de 6? Peguei 3 aqui, os 3 primeiros. 6, 12 e 18. Isso diz para mim que 6, 12 e 18 é divisível por 6. Por quê? Porque 6, 12 e 18 são múltiplos de 6, portanto divisíveis por 6. Essa é a maneira, uma das formas que eu tenho para saber se o número é divisível ou não. Eu olho na tabuada. Falando nisso, vamos lá. Divisíveis de um número. Mas como é que eu vou saber quais são os divisores de um número? Fácil. Só procurar pelo número na tabuada onde ele estiver, significa que é divisível pelo número. Por exemplo, o 40. Olhando aqui na tabuada, eu localizo o 40 e localizando o 40 eu vejo os números que dividem 40, porque ó, 10 vezes 4 dá 40, portanto o 4 e o 10 dividem o 40. Assim como 8 e o 5, porque 5 vezes 8, 40. E aqui, na troca, conforme nós desenhamos essa tabuada, e vocês se lembram, né, tabuada lá pitagórica, assuntos nossos dos primeiros dias de aula, a tabuada pitagórica tem essa característica, que você faz a metade dela, a outra metade se repete. Olhando aqui e pensando um pouquinho, falando, olha, legal, então 4, 5, 8 e 10 são divisores de 40, porque eu vejo eles aqui na tabuada. Mas tem também que 2 vezes 20 dá 40. Por que não apareceu aqui? Porque essa nossa tabuada é de 1 a 10. Se ela fosse de 1 a 20, nós íamos ver que 2 vezes 20 dá o 40. Por isso que não apareceu. Mas o 2 e o 20 também são divisores do 40. Tá legal? Ótimo. Recordamos o que são múltiplos e o que são divisores de um número e nós recordamos para poder falar, para podermos aprender o assunto de hoje. E um deles é o mínimo múltiplo comum. O que é mínimo múltiplo comum? Primeiro, o que é múltiplo? Múltiplo
nós vimos agora há pouco, né? Múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8, múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, certo? Então, se eu quero saber quem é o menor múltiplo entre 2 e 6, uma das maneiras é eu listar todos os múltiplos de 2, aqui eu fiz alguns, listar também os múltiplos de 3, e agora eu vou olhar nessas duas listas para ver quem é o menor número que aparece nas duas listas ao mesmo tempo. Observando as duas listas, eu percebo que o 6 está nas duas listas e é o menor número que aparece nas duas ao mesmo tempo. Portanto, esse 6 é o menor múltiplo comum entre 2 e 3. Mas olha só, será que existe uma maneira mais fácil de se calcular o múltiplo, o menor múltiplo comum entre dois números ou mais de dois números? Tem. A forma mais simples de fazer isso é através desta operação aqui, que nós colocamos os números que eu quero saber quem é o menor múltiplo à esquerda, no caso o 2 e o 3, eu faço um traço, e aí eu começo tentando dividir esses números por 2. Se tiver alguém desse lado aqui, do lado esquerdo, que é divisível por 2, então eu faço essa divisão. Tenho lá 2 dividido por 2, deu 1, então eu baixo 1 aqui. O 3 eu não mexi com ele, ele permanece. E agora, como aqui à esquerda não tem mais ninguém que seja divisível por 2, eu vou aumentar. Eu vou passar de 2 para 3. Eu vou pegar o próximo número maior que 2, que é o 3. Como do lado esquerdo tem alguém que é divisível por 3, eu faço essa divisão. Dividindo 3 por 3, o 1 já é 1, e quando chega em 1 eu só repito ele. E aí eu faço 3 dividido por 3, deu 1. Bacana? Como todo mundo aqui do lado esquerdo está com o valor 1, eu vou terminar a operação. Como é que eu termino? Eu pego agora e faço 3 vezes 2, 6. O produto entre os números que estão aqui é o meu mínimo múltiplo comum. Aqui nós temos números pequenos. Eu já sabia antes quem eram os múltiplos, então por isso eu consegui fazer uma lista pequena. Mas se for um número maior, essa lista vai ficar imensa, né? Muito mais trabalhoso. E aqui, mais rápido. Imagine se a gente tiver mais números então. Tá ok? Portanto, mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. E vamos ver mais um exemplo. Agora, eu quero saber quem é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9. Partindo direto para a regra prática, eu vou colocar os números aqui e à esquerda, vou fazer meu traço, e agora eu começo tentando dividir por 2. Então eu pego 6 é divisível por 2, vou fazer essa divisão. 6 dividido por 2 vai dar 3, o 9 não é divisível por 2, então ele vem aqui para baixo. Agora, eu tenho 3 e tenho 9. Eles não são divisíveis por 2. O que eu vou fazer? Vou aumentar o valor aqui. De 2 eu pego o próximo número, que é 3, e do lado de cá, como eu tenho esses dois que são divisíveis por 3, eu divido os dois. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então eu fiquei do lado de cá com 1 e 3. Ainda tem esse número que é divisível por 3. Vou repetir aqui do outro lado e vou dividir. O 1 já é 1 mesmo, fica quietinho lá, eu pego 3 dividido por 3, deu 1. Todo mundo aqui é igual a 1. Acabou a conta? Acabou. Agora é só fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18. Nessa altura você pode estar perguntando assim, mas por que eu não faço 2 vezes 6 e depois 3 como resultado? Porque eu acho mais difícil, eu acho mais fácil multiplicar daqui para lá, porque os números vão diminuindo. Mas vai dar o mesmo resultado, ó, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18. Tá bem? Portanto, esse 18 é o mínimo múltiplo
múltiplo comum entre o 6 e o 3. Ótimo. Vamos lá, mais um exemplo. Agora, 6, 4 e 14. Quero saber o mínimo entre esses três. Dá para fazer com 3? Dá. A gente coloca os três números um do lado do outro. Começamos sempre tentando dividir por 2. Aqui eu tenho 4, 6 e 14. Esses números são múltiplos de 2. Lembra de múltiplos? Então, se eles são múltiplos de 2, eles são divisíveis por 2. Vou dividir por 2, vou ficar 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, 14 dividido por 2 dá 7. Esse 2 ainda é divisível, portanto, eu vou repetir o 2 ali do outro lado. Fazendo a divisão, 2 dividido por 2 deu 1, repete o 3, repete o 4. Agora eu não tenho mais ninguém divisível por 2, eu vou pegar o próximo número maior que 2, que é o 3. Aqui tem um número divisível por 3. Então o 3 serve. Vou lá, o 1 eu repito, o 3 eu faço dividido por 3, deu 1. 7 não é divisível por 3, então eu repito 7 aqui. Como 7 não é divisível por 3, eu vou para o próximo número maior que 3, que é 4. Aí eu vejo, 4 divide o 7? Não divide. Passo para o próximo número maior, 5. 5 divide o 7? 5 não divide 7. 6 divide? Também não. Só o 7 divide o 7. E aí, vamos lembrar agora de um outro conteúdo que nós já estudamos também, que são os números primos. Se a gente lembrar antes que 7 é primo, ou seja, que 7 só é divisível por 1 ou por 7, a gente nem precisa ficar testando. Já vai saber que 7 só é divisível por 7 mesmo. Então eu vou direto e coloco 7 aqui. Não vou testar se ele é divisível por 4, por 5 ou por 6. Muito bem. Dividindo 7 por 7, eu tenho 7 dividido por 7, que deu 1. Está todo mundo aqui do lado esquerdo igual a 1? Está. Então acabou a conta? Sim, só falta multiplicar. Então vamos lá. 3 vezes 7, 21. Vezes 2, 42. Vezes 2, 84. Portanto, 84 é o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 14. Bacana? Então, aprendemos como que se resolve mínimo múltiplo comum e vamos agora aprender como é que se resolve máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Estamos falando em divisor de um número. E aqui o exemplo pede para que a gente calcule quem é o maior divisor de 24 e 21 ao mesmo tempo. Uma das formas de fazer isso é pegar a lista dos divisores de 24. Lembra divisores, tabuada? Exatamente. Então, 24. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24 como divisores do 24. Repetindo. Como que a gente pode fazer isso? Uma das formas de saber quem são os divisores é ir lá na tabuada pitagórica e ver aonde que aparece o 24. Muito bem. 21. Quais são os divisores de 21? 1, 3, 7 e 21. O que o exercício está pedindo? O maior número que divida 24 e 21 ao mesmo tempo. Então vamos olhar nessas duas listas para ver quem é o maior número que divide 24 e 21 ao mesmo tempo. E aí aparece para a gente o 3. Portanto, 3 é o maior divisor comum entre 24 e 21. Mas será que tem uma outra forma mais prática, mais rápida de resolver isso? Com certeza. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o 24 e o 21, vamos fazer esse quadro aqui. O 24, como ele é maior, vem primeiro e o 21 depois. E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar 24 dividido por 21 e 24 dividido por 21 vai dar 1. 1 vezes 21 é 21 e 24 menos 21 dá resto 3. Sobra 3. Muito bem, o que nós fazemos agora? Pegamos esse 3 aqui e levamos ele, vamos mover aqui do resto para o quociente.
ele vem para cá. E vai ficar, então, assim. Vai ficar agora, esse 3 veio para cá, ficou então 21 dividido por 3. 21 dividido por 3, eu vou ter 7, 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, 0. Então, 21 dividido por 3 dá 7 e resta 0. Quando resta 0, acabou a conta. E esse quociente aqui, que ficou o último quociente, é o máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum entre 24 e 21 é o 3. Tá bom? Vamos lá, vou fazer mais um aqui para a gente reforçar bem a ideia. Só que agora vamos fazer com 3 números. E eu vou aproveitar o 24 e o 21, tá? Nós já fizemos anteriormente, para acelerar um pouquinho o processo. Muito bem, eu tenho lá o máximo divisor comum entre 24, 21 e 18. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer então da mesma forma. Lembrando que aqui eu só posso calcular o máximo divisor comum de 2 em 2. Então eu vou pegar primeiro e calcular o máximo divisor comum entre 24 e 21. Nós já fizemos isso no exemplo anterior, já sabemos que dá 3. Portanto, agora eu vou aproveitar esse resultado do 3 para calcular o máximo divisor comum entre 18 e 3. Por que eu estou pegando o 3? Porque o 3 é o resultado do máximo divisor comum entre 24 e 21. E como eu disse, não importa quantos números eu tenho que fazer aqui o máximo divisor, eu vou sempre fazer 2 a 2. E o resultado eu vou usando na próxima operação. Então aqui, o máximo divisor comum entre 24 e 21 foi 3. Então eu uso esse 3 e agora eu calculo entre 18 e 3. Muito bem, como é que faz isso? Eu venho para cá, faço o meu quadrinho, vou colocar o número maior primeiro, que é o 18, dividido pelo menor, que é o 3. Fazendo essa divisão, dividindo 18 por 3 dá 6, por quê? 3 vezes 6, 18. E 18 menos 18 é 0. Lembrando do outro exemplo, quando chega no 0, acabou a conta. Nós já sabemos o máximo divisor. Quem é o máximo divisor comum aí? O 3, né? O último quociente. Portanto, esse 3 que nós acabamos de calcular, ele é o máximo divisor comum entre 24, 21 e 18. Perfeito? Ótimo! Bom, nós vimos como é que nós calculamos mínimo múltiplo comum, como é que nós calculamos máximo divisor comum. É bom que vocês assistam de novo a aula, e aí as duas, né, de mínimo e de máximo múltiplo comum, e aí partam para resolver os exercícios. Essas duas contas que nós aprendemos a fazer, essas duas operações, fala assim, mas para que eu vou usar? Calma, o próximo assunto, a próxima aula nossa, são situações, problemas que envolvam essas operações. Operação de mínimo, múltiplo comum e operação de máximo divisor comum. Só que para resolver esses probleminhas, nós precisamos antes saber fazer as operações, tá bem? Então vamos lá, façam os exercícios, treinem bastante, porque a próxima aula nós vamos ver aonde usar essas operações, tá bom? Até logo!